Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez tendo a nossa pregação por meio das mídias sociais devido ao isolamento que está sendo aplicado em razão da contenção da disseminação do coronavírus. Então nós continuamos usando dos meios, dos recursos que Deus nos disponibiliza, dos recursos tecnológicos, para continuarmos em comunhão, apesar da distância, e também continuarmos nos alimentando da palavra do Senhor. Já tivemos hoje pela manhã o estudo com o Érico, no Antigo Testamento, tratando hoje do Yom Kippur. E já tivemos aí uma boa alimentação pela parte da manhã, e agora também eu trago a palavra do Senhor para que os irmãos possam também estar se alimentando agora à noite. Nós sabemos da necessidade nossa de estarmos constantemente aprendendo e relembrando aquilo que o nosso Deus tem para nós. Com isso, com essa palavra, nós temos vigor, nós temos ânimo, nós nos mantemos firmes em nossa conduta e conseguimos enfrentar as dificuldades e passar pelas provações que nós enfrentamos todos os dias. Eu sei das dificuldades de muitas famílias nesse período. Algumas passando a dificuldade de terem de ficar isoladas em sua casa, estarem restritas na sua liberdade, mas ainda com alimento em casa, tendo os seus empregos garantidos. Mas nós temos muitos irmãos que estão perdendo o seu serviço, que estão tendo dificuldade com relação ao sustento de suas famílias, e devemos estar atentos também a cada uma dessas situações. E a palavra do Senhor vem nesse momento, então, tratando de cada uma dessas circunstâncias em nossa vida, animando aqueles que precisam ser animados, consolando aqueles que precisam ser consolados, ensinando a todos e fazendo de nós, então, cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Dito isso, vamos dar início, então, ao nosso estudo, a nossa mensagem de hoje à noite, dando continuidade àquilo que nós tratamos na semana passada, no domingo passado, que é a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, ao cristão Filemon. É essa carta que eu peço que você abra, então, a sua Bíblia agora, e nós iremos ler o texto que nós trataremos agora à noite. Espero que você já tenha orado antes da nossa mensagem e pedido ao Senhor que então trabalhe com o seu coração, trabalhe com a sua mente, de forma que você possa compreender corretamente a palavra do Senhor. Não sou eu que faço isso, quem faz é o Espírito Santo. Ele usa da minha vida, trabalhando na sua vida, trabalhando com a sua mente, com o seu coração, mas é o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem traz a convicção, o discernimento e a sabedoria para que você possa aplicar essa palavra no seu dia a dia. Faço a leitura então do versículo 1 até o versículo 12. Lembrando que o versículo 1 até o versículo 7 nós já trabalhamos, já expusemos esses versículos na mensagem do domingo passado. Faço a leitura então, Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, ou seja, o interior dos santos, intimamente eles foram então recriados. Por isso,
ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou o meu coração, como se recebesse a mim mesmo. Muito bem, lembrando daquilo que nós já falamos na mensagem anterior, para que a gente possa retomar do ponto correto e darmos continuidade, a gente lembra que o apóstolo Paulo, nesse momento em que ele escreve para Filemão, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma e ele, escrevendo essa carta, ele escreve para um cristão. Filemão é cristão. É um cristão rico que mora na cidade de Colossos e que tinha então um escravo chamado Onésimo, e esse escravo havia fugido de Filemão e muito provavelmente se dirigiu a Roma por ser uma grande cidade e dificilmente ele seria ali notado, mas me parece que ele acabou sendo preso. E na prisão ele acaba ouvindo o evangelho do apóstolo Paulo, pela boca do apóstolo Paulo, e ele acaba então sendo convertido por Jesus Cristo, e ele muda o seu caminho, arrepende dos seus pecados. E Paulo, nesse momento, escrevendo essa carta, vê a necessidade da reconciliação, uma vez que o ex-patrão Filemão é cristão e Onésimo agora também é cristão. Ambos foram resgatados por Jesus Cristo. Agora eles são irmãos regenerados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo sangue na cruz. E necessitam, então, ter comunhão. E aquilo que havia ocorrido no passado, Onésimo fugindo do senhorio de Filemão, e Onésimo, inclusive, o que dá a nos entender a carta, teria subtraído algum pertence ou valor do seu patrão, existe a necessidade agora dessa reconciliação. E quem entra, então, nessa empreitada, nesse trabalho, é o apóstolo Paulo. Paulo toma a frente, Paulo conhece os dois, Paulo já conhecia Filemão, conhece o testemunho de Filemão, sabe que ele verdadeiramente é um cristão, conhece Onésimo, sabe que Onésimo verdadeiramente é um cristão, pelo testemunho certamente que já estava dando, apesar de recém-convertido, e Paulo escreve para Filemão. É nesse ponto que nós estamos, em que a carta é escrita, e Paulo iniciou essa carta nos primeiros 7 versículos, lógico, se identificando como o remetente da carta, ele junto com Timóteo, identificando os destinatários dessa carta, que eram Filemão, muito provavelmente a sua esposa, a sua família, a igreja que se reunia em sua casa, e trata um pouco mais, ele trata dos elementos essenciais, ele relembra Filemão no início da carta, os elementos essenciais para o perdão. E esses elementos essenciais para o perdão, eles resumem em 2 elementos. A fé em Jesus Cristo, na obra e na pessoa do Senhor Jesus. E quando a gente fala da fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus, nós estamos falando de uma obra de redenção, de uma obra de perdão, de uma obra de reconciliação. Então, Filemão, tendo experimentado essa reconciliação com Deus em Cristo Jesus, Paulo está falando, você sabe muito bem o que é o perdão. Está trazendo a memória de Filemão. E está trazendo a memória de Filemão também o amor de Deus. Nós experimentamos o amor de Deus, e Filemão havia experimentado esse amor de Deus. Agora Onésimo havia experimentado esse amor de Deus. E esse amor do Senhor, ele nos mostra que nós devemos, então, obedecê-lo em favor do nosso próximo. E eu salientei na mensagem passada que perdão não é opção, perdão é determinação. Então, na Bíblia, nós não encontramos a proposta de que se perdoe.
Não encontramos na Bíblia um conselho meramente opcional ou indicativo de que você pode ou seria melhor você perdoar alguém. Não, não existe isso. O conselho é: cumpra, obedeça a Deus, perdoe. E principalmente o irmão. A Bíblia tem os mandamentos que nós reconhecemos ou temos conhecimento dos mandamentos recíprocos. Ou seja, mandamentos de mutualidade são chamados, são identificados. E nós encontramos então na Bíblia a determinação de que nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos animar uns aos outros, nós devemos exortar uns aos outros, nós devemos ensinar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos, nós não temos a opção. Nós precisamos obedecer a Deus quando Ele determina que nós perdoemos o nosso irmão em Cristo. Isso é um mandamento de mutualidade. E eu tive, há um tempo atrás, no início do ano, trabalhando algumas aulas de escola dominical, justamente com relação a essa mutualidade. E a mutualidade, eu pude passar para os irmãos, que é o resultado da obediência de cada um. Então, quando eu estou olhando para um mandamento de mutualidade, de reciprocidade, uns aos outros, eu não tenho que estar preocupado com os outros, eu tenho que estar preocupado comigo, eu obedecer. Se o outro não vai obedecer, isso é uma questão dele com Deus. Eu preciso fazer. Agora, se cada um pensar eu preciso fazer e cada um fizer, isso resulta no uns aos outros. E aí o resultado é a reciprocidade. O resultado é a mutualidade. Se eu não agir assim, se eu agir, eu só perdoo se o outro me perdoar, eu só suporto se o outro me suportar, eu só ensino se o outro ensinar, eu só animo se o outro animar. Se eu agir dessa forma, o que nós fazemos é, nós cobramos muitos outros e nós não fazemos nada. E surgem, então, divisões dentro da igreja, surgem cisões, surgem problemas, surgem dificuldades de relacionamento. Não, a mutualidade ocorre o seguinte: eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer. E cada um pensar em si próprio com relação a essa obrigação de realização, de obediência. Se todos cumprirem a sua parte, a mutualidade então se torna um resultado. Então, quando eu penso no perdão, todos nós temos a obrigação de perdoarmos. Mas quando eu penso e quando eu vejo uma situação em que eu devo perdoar o outro, eu não tenho que levar em consideração se ele me perdoou em alguma vez anterior ou se ele me perdoará futuramente. O que eu tenho que pensar é que a minha obrigação é perdoá-lo. E assim cada um de nós deve pensar da mesma forma, deve compreender da mesma forma. O perdão não é opção, o perdão é determinação. E quando nós falamos de determinação, se o pecado é uma determinação, se eu descumpro essa determinação de Deus, na verdade, se o perdão é uma determinação, se eu descumpro essa determinação de Deus, eu cometo um pecado. Então, se eu não perdoo, eu estou em pecado, eu peco. E se eu peco, Deus não deixa passar, Deus disciplina. Nós sabemos que como salvos em Cristo Jesus, nós não seremos mais condenados, nós não estamos condenados mais com relação à vida eterna. Nós não estamos condenados ao inferno. Nós já tivemos todos os nossos pecados pagos. Diz Paulo em Romanos, a carta aos Romanos, que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação alguma para nós. Mas isso não quer dizer que nós não cometamos pecados ainda nessa vida. E que quando cometemos esses pecados, existe a necessidade de sermos corrigidos. E Deus corrige. E a palavra de Deus nos ensina isso, que Ele nos corrige. Mas Ele nos corrige, às vezes, diretamente, e às vezes nos corrige por forças existentes no nosso mundo. Uma delas é a própria igreja, os nossos irmãos em Cristo. A disciplina na igreja é uma doutrina clara na Bíblia e que deve ser aplicada no nosso dia a dia. Se um irmão em Cristo peca, a gente tem que abrir a Bíblia em Mateus 18 e seguir cada um daqueles passos
de forma correta e em amor. Mas devemos fazer isso, nós não podemos nos omitir diante dessa situação. Houve pecado, precisamos tratar. Por quê? Porque o pecado se espalha dentro da igreja. O pecado, ele contamina toda a igreja. Não apenas a igreja, mas a sociedade também. Deus providenciou mecanismos para que, se nós venhamos a pecar, a errar diante da sociedade que nós vivemos, nós também sejamos corrigidos. Então, quando a gente olha para Romanos, no capítulo 13, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, nós encontramos no versículo 4, sendo dito o seguinte, que, aliás, o versículo 3, porque os magistrados, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela. Diz o versículo 4, porque ela, ou seja, essa autoridade humana, instituída humana, não está falando de crente, o governador, o presidente, o juiz, as autoridades públicas instituídas numa sociedade. Volto no 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou à toa a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então veja que as autoridades instituídas na sociedade foram investidas de autoridade de Deus. Para quê? Para castigar, para responsabilizar, para julgar, para corrigir os erros que os cidadãos cometem nessa sociedade. Eu não quero entrar aqui na questão de que algumas autoridades, elas são claramente abusivas, né? Elas se exacerbam nos seus poderes, elas vão além daquilo que elas deveriam fazer, elas buscam seus interesses pessoais, são ímpios, né? Eles são gentios. Mas eu não creio que Deus permita que um cristão sofra na mão dessas autoridades sem qualquer propósito, apenas para satisfazer a injustiça deles. Não. Se um cristão sofre na mão de uma autoridade, é para que ele testemunhe para essa autoridade. E para que aquele momento se torne uma oportunidade de pregação do Evangelho. Como aconteceu com Paulo. Paulo foi levado a julgamento por pregar o Evangelho. E quando ele era levado a julgamento, ele enxergava aquilo como oportunidade para pregar para grandes autoridades que ele não tinha acesso. Então, se nós formos levados ao juízo por fazer o bem, e eles estão sendo injustos conosco, nós devemos enxergar essa oportunidade como um momento de dar testemunho, pregar o Evangelho a eles. Um acesso que nós não teríamos, mas por meio de um julgamento, até mesmo um julgamento injusto, nós temos a possibilidade de pregar o Evangelho a eles. Mas a verdade é, que eu quero trazer de tudo isso, existe disciplina, existe a necessidade de correção diante do pecado. Então, se o perdão é uma determinação, e eu não cumpro essa determinação, eu serei corrigido. De alguma forma. Ou serei corrigido na igreja, ou serei corrigido na sociedade, ou serei corrigido diretamente por Deus de alguma forma. E Deus diz que nos disciplina. E Ele nos disciplina e nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos disciplina. Porque veja só o que Ele diz. Por que Ele nos disciplina? Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, quando nós recebemos a repreensão de Deus em nossas vidas, seja da forma que for, nós saberemos exatamente quando nós sofrermos alguma coisa que é castigo do Senhor, disciplina do Senhor na nossa vida, a gente sabe muito bem que é disciplina. Deus nos dá o discernimento para entendermos isso. E isso cabe à pessoa, não aos outros julgarem, mas ela própria.
avaliar a situação que ela está passando e entender se aquilo é uma repreensão, uma correção do Senhor na vida dela. E imediatamente ela agradecer a Deus, porque aquilo é um gesto de amor de Deus para com ela. Porque Deus não quer que ela ande no caminho errado, no caminho torto, porque ela vai sofrer muito mais por esse caminho. Então é melhor ela sofrer a repreensão, a correção de Deus e endireitar os seus caminhos. Nós vemos isso em nossas vidas. Certamente você já experimentou em algum momento da sua vida ser corrigido pelo Senhor. Agora, a gente precisa enxergar isso com bons olhos. Diz também em Hebreus 12, versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6. 12, versículos 5 e 6. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? E aí ele cita o texto que eu acabei de ler. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita, ou seja, chicoteia a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há, que filho há a quem o pai não corrige. Irmãos, o pai não corrige o filho que ele não ama. Se um filho não é corrigido por seu pai, é porque o pai não ama. Não estou falando do filho ser agredido pelo pai, mas ser corrigido pelo pai. Correção é gesto de amor. Correção é gesto de quem quer que aquele que está sendo corrigido não se desvie do caminho correto e não sofra muito mais futuramente. É assim que Deus age conosco. Nós saímos do caminho, Deus nos corrige. E nos corrige na medida necessária dessa correção. Ou seja, aqui diz, se for necessário chicotear, açoitar, Deus faz isso. Então, Deus vai trabalhando gradativamente na nossa vida. Deus fala conosco que estamos errados. Deus fala um pouco mais alto que estamos errados. Deus grita no nosso ouvido que nós estamos errados. E se nós não ouvimos, nós tomamos um safanão para nós nos endireitarmos, para nós voltarmos para o caminho correto. Por que isso? Porque Ele nos ama. Quando a gente olha para a carta de Filemon, nós sabemos então pela história que o ofendido aqui é Filemon. Filemon foi subtraído, Filemon teve o seu servo que fugiu dele e certamente ele teve ali problemas com relação ao seu trabalho diário, que eram as funções que eram realizadas por Onésimo, e a sociedade de sua época dava-lhe o direito ao Filemon de castigar Onésimo. Inclusive, poderia chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, tirar a vida de Onésimo. Filemon poderia chegar a esse ponto. Então, a situação que se encontra aqui, Onésimo tendo fugido, ele está nas mãos de Filemon para ser castigado por Filemon. E isso é aprovado, isso é apoiado pela sociedade para que haja ordem naquela sociedade. Mas Paulo entra nesse caminho e Paulo fala então que essa circunstância foi modificada, porque nós sabemos que em Cristo não há escravo nem livre, agora todos eles foram feitos irmãos. E nessa situação agora, Filemon então é irmão de Onésimo, e ele precisa tratar Onésimo como um irmão em Cristo e já não mais como um servo, como um escravo. E da mesma forma Onésimo não deve mais olhar para Filemon como um patrão, mas ele deve sim respeitá-lo como um patrão, mas agora ele é o seu irmão em Cristo. E ele deve então respeitar muito mais do que ele respeitava anteriormente. Ele deve fazer o seu serviço de uma forma muito melhor do que ele fazia anteriormente. Essa é a situação. Agora, como que essa questão é conduzida? E hoje a pregação que eu quero tratar com vocês é justamente isso. Nós deveríamos trazer um modelo dessa questão sendo resolvida, dessa reconciliação entre Filemon e Onésimo sendo mediada pelo apóstolo Paulo para as nossas vidas e para a nossa rotina na igreja. Nós tratarmos cada um dos nossos problemas dessa forma como Filemon, Onésimo e Paulo estão tratando. E que forma é essa? Essa forma é a forma da maturidade, não é a forma da infantilidade.
Esse problema aqui poderia ser resolvido de duas formas. Poderia ser resolvido num nível infantil, em que há necessidade do castigo, há necessidade da repreensão, há necessidade de que seja mandado, de que seja imposto o que deve ser feito, e pode ser tratado também ao nível da maturidade, em que se pede, em que se aceita, em que se trabalha de comum acordo, em que se ouve a pessoa, em que se considera as circunstâncias e que leva, acima de tudo, a fé em Cristo Jesus, na sua obra e na sua pessoa, e o amor que existe em nós gerado pelo Espírito Santo, como diz Gálatas 5:22. Para que você possa enxergar como isso foi tratado, peço que primeiro você olhe para a figura de Paulo. E a figura de Paulo é justamente o que ele desperta a atenção no versículo 9. Mas antes disso eu gostaria de trazer umas outras informações para você. Acredita-se que Paulo aqui, pelo ano em que a carta foi escrita, entende-se que Paulo já tinha por volta de uns 60 anos de idade, o que naquela época era uma idade muito avançada. Hoje para nós 60 anos, para mim que estou com 51, é novo. Mas hoje a gente vê pessoas com 80, 90 anos chegando com plena longevidade, bem atuante, bem ativo. Mas na época de Paulo, 60 anos já era uma idade bastante avançada. E Paulo, então, já idoso, experiente, experimentado, ele mesmo já traçou um rol de tudo aquilo que ele sofreu pelo Evangelho, um ministro cujo ministério foi autenticado pelo seu testemunho, autenticado pelos frutos gerados por meio de sua vida, um homem reconhecido entre os cristãos, um servo que foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, por isso ele é um apóstolo, um fundador de igrejas, um pregador aos gentios, aquele que, quando foi necessário chamar a atenção do grande apóstolo Pedro, foi ele que chamou a atenção, porque Pedro estava tendo uma conduta indevida, e foi Paulo que chamou a atenção, que corrigiu, que disciplinou Pedro. E Pedro, claro, imediatamente se arrependeu daquilo que ele havia feito. Então é desse Paulo que a gente está falando. É esse homem, esse grande homem de Deus que a gente está falando. É ele que está tratando com Filemon. Paulo diz que ele estava com a palavra da verdade e tinha convicto disso com relação a essa situação. Então, quando Paulo, e a gente sabe que o pedido dele aqui é a reconciliação de Filemon com Onésimo e vice-versa, então você encontra isso no versículo 10, ele dizendo: peço-te, por quem? Por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então ele deixa muito claro, a carta que eu estou escrevendo para você é para pedir por Onésimo. Pedir o quê? Pedir pela situação que ele se encontra, né? De ter fugido, de ter lhe subtraído, e agora você ter o direito de punição sobre ele, né? De ter ocorrido toda essa situação, dele estar errado, dele ter errado com você. E agora vocês precisam se reconciliar. Esse é o meu pedido, é isso que Paulo está dizendo. Agora, Paulo diz o seguinte: eu sei o que deve ser feito. O que deve ser feito é reconciliar. O que deve ser feito é Onésimo te pedir perdão, você perdoá-lo e, de alguma forma, você que é um irmão que tem sido abastado por Deus, que tem condições financeiras melhor do que Onésimo, aguentar, sustentar o prejuízo que ele lhe causou. Então, é isso que envolve o perdão. Houve ofensa, houve um prejuízo, mas aquele que perdoa precisa suportar esse prejuízo, suportar aquela ofensa. Por outro lado, Onésimo teria a obrigação de ressarcir esse prejuízo. E Paulo certamente deve ter tratado com ele sobre isso. E ele, voltando ao trabalho que ele tinha para com Filemon, certamente ele deveria cuidar dessa situação, porque isso cabe àquele que foi o ofensor. Mas Paulo está falando o seguinte: Filemon,
eu sei o que eu estou te pedindo, para que você perdoe ele. E isso é correto diante de Deus. E eu sei que isso é verdade. E eu estou confiante nessa palavra. Então veja o versículo 8 que ele diz. Versículo 8, Paulo diz assim: por isso, ainda que tenha em Cristo, olha o que ele diz, grande confiança para te mandar o que convém. Então veja que Paulo está dizendo: ô Filemão, eu poderia mandar você perdoá-lo. Eu poderia dizer para você: Filemão, você tem que perdoá-lo. Eu estou mandando você perdoá-lo. E Paulo está dizendo: eu não estaria errado, porque essa é a vontade do Senhor. Ainda que eu pudesse fazer isso, eu não vou fazer. Aqui, irmãos, está a diferença. Ou seja, mandar, determinar, está no nível da infantilidade, da imaturidade. Mas Paulo sabe que Filemão é um crente maduro. E Paulo então fala o seguinte: eu poderia fazer isso, mas não há necessidade, porque você é um crente maduro. Você sabe que o que eu estou te dizendo é o que você deve fazer. Essa é a conduta devida. Então eu não preciso mandar que você faça. Não é assim que a gente trata um adulto, não é assim que a gente trata alguém maduro. A gente não precisa mandar a pessoa fazer, a gente pede. E é isso que Paulo, então, é nesse nível que Paulo está tratando o problema. Certamente Filemão sabia da autoridade de Paulo, sabia que Paulo tinha autoridade para mandar e que ele deveria obedecê-lo. E Filemão olha para isso e aprende mais uma lição de humildade por parte de Paulo. E nós sabemos que se Filemão não obedecesse Paulo, certamente ele seria disciplinado pelo apóstolo, seja por carta, seja presencialmente, se Paulo tivesse tido a oportunidade de novamente voltar a Colossos, mas ele seria disciplinado. E Filemão, mais do que isso, creio eu, não estava preocupado mais com a disciplina de Paulo do que com a disciplina do próprio Deus, porque ele sabia qual era a atitude correta que ele deveria ter. Paulo diz que pede para Filemão porque ele deseja que Filemão obedeça voluntariamente e não coercitivamente, e não por obrigação. Veja o versículo 9. Todavia, peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele demonstra aqui no versículo 9, primeiro, eu posso mandar, mas eu não vou mandar porque você é um crente maduro. Eu sei o que eu estou mandando, ou eu sei o que eu estou determinando, ou o que eu determinaria, porque é a conduta correta diante de Deus. Mas você também sabe, então não precisa mandar. Basta eu te pedir. E certamente você já sabe o que deve ser feito, perdoá-lo. Mas eu acho bonito Paulo aqui, como ele chega diante de Filemão. Como eu falei, Paulo aqui está no final da sua carreira, né? Ele já provou tudo que tinha para provar. Ele já demonstrou a qualidade de servo de Cristo que ele tem. E a gente pega essa carta e olha o versículo 1, e é completamente diferente da forma como ele se dirige do versículo 1 de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, ou das outras cartas. Veja o versículo 1 de Filemão. Ele se apresenta como Paulo, prisioneiro de Jesus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios, e a gente sabe que 2 Coríntios era uma igreja que dava dor de cabeça para Paulo, tinha muitos problemas, a gente vê ele se dirigindo assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então veja que ele lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios e em outras cartas, ele invoca a autoridade dele apostólica. E ele chega diante da igreja falando o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aquele que foi chamado por Cristo. Quando ele vai falar com Filemão, ele fala: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus. Ele não invoca a sua autoridade apostólica. E quando ele chega no versículo 9, é muito interessante, porque daí ele fala o seguinte: eu, Paulo,
Ele não põe o título, ele fala apenas o seu primeiro nome. Eu, Paulo, nem Paulo de Tarso, nem o apóstolo Paulo, nem o grande Paulo, nem o Paulo. Eu, Paulo. E mais, ele fala, eu, Paulo, o velho. Por que velho? Porque eu já estou encerrando a minha carreira. Filemão, você ainda tem toda uma vida para seguir. Onésimo, certamente ainda tem. Tem muitos aí que me sucederão, mas eu sou o Paulo, o velho. Né? Aquele Paulo, né, que já está encerrando a sua carreira. E mais, um Paulo prisioneiro. Eu estou preso. Eu sei que eu estou preso em uma prisão romana, mas que acima dessa prisão romana é vontade de Deus. Então eu sou um prisioneiro do Senhor. Eu não sou um prisioneiro de Roma. Mas eu sou um prisioneiro. Sou um Paulo, um velho e prisioneiro. E estou pedindo a você, Filemão, perdoa Onésimo. A humildade do apóstolo aqui, na condução desse problema, é um exemplo e um grande ensinamento para qualquer grande líder. Um grande líder, ele sabe ser humilde. Ele não invoca a sua autoridade por meio dos seus títulos, mas por meio do respeito adquirido em sua vida, pela autoridade que Deus lhe dá ao autenticar o seu ministério no coração dos irmãos. E quando Paulo se dirige a Filemão dessa forma, certamente já bastava que fosse isso. Não precisava dizer absolutamente mais nada. A humildade do líder na condução desse problema me chama a atenção, me ensina muito. O desejo da obediência voluntária dele, que Filemão fizesse isso, compreendendo, querendo, e não por força, não por coerção, é algo também extremamente bonito. Agora, quando eu olho para o liderado, o Filemão, eu vejo, nós não temos informação se Filemão acatou as determinações de Paulo, mas me parece que sim. Por que me parece que sim? Veja o versículo 11. Vou ler o 10 também. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil. Por que foi inútil? Porque fugiu dele, largou ele com o serviço na mão, largou Filemão com os seus afazeres ali, e ainda subtraiu as coisas de Filemão. Então foi inútil para Filemão. Mas agora, o Onésimo se tornou o quê? Mas agora a ti e até para o próprio apóstolo Paulo. Ele se tornou muito útil. O que me parece que Onésimo auxiliava Paulo na prisão, ajudou Paulo na prisão, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, já como um velho prisioneiro. Então, Onésimo foi útil para Paulo e seria útil, muito útil, para Filemão. E diz o versículo 11, eu tornei a enviar. Ou seja, quando ele está escrevendo aqui, Paulo está dizendo o seguinte, eu enviei ele para você de novo. E quando Paulo fala isso, me dá então a impressão, porque não existe nenhuma outra informação na Bíblia, e certamente creio que Deus nos informaria se fosse o contrário, de que Paulo enviou Onésimo para Filemão já sabendo que Filemão o perdoaria. E que bastava a carta de Paulo relembrar Filemão da obra de Cristo, do amor que ele deveria ter e obedecer, e perdoar Onésimo, e se reconciliar com Onésimo, e restabelecer um relacionamento, e agora um relacionamento diferente, um relacionamento, sim, ainda de patrão e servo, mas agora de irmãos em Cristo, de muito maior respeito, amor e cuidado. Aqui não apenas, creio eu, que Filemão atendeu a Paulo, porque senão teríamos uma informação contrária na Bíblia dizendo que isso não deixaria a gente compreender diferente, mas teria uma informação dizendo que Filemão não teria aceitado Onésimo, como também me mostra Onésimo. Porque se Paulo está dizendo eu te enviei Onésimo, é porque Onésimo foi até Filemão. Agora, para Onésimo, fugido, foragido, debaixo da possibilidade de penalização, e até uma penalização física e muito severa,
Onésimo retornou para o seu patrão. E creio eu, aí já uma posição pessoal, que ele tem inclusive levado essa carta. Então ele pegou a carta de próprio punho de Paulo, ou escrita por Timóteo, autenticada por Paulo, e ele foi com essa carta, talvez após ser liberado da prisão, ou essa carta foi entregue nas mãos de Filemon por meio de Onésimo. Onésimo foi até lá. O que pressupõe que a prisão dele em Roma não tenha sido a prisão em razão de ter fugido, mas por algum outro motivo. Ou talvez nem tenha sido preso, né, mas conheceu o Evangelho por meio da prisão. São questões que estão abertas que nós não sabemos. Mas aqui Paulo é muito enfático em dizer, no versículo 11, que ele sim tornou a enviar Onésimo para Filemon. E se Onésimo foi até Filemon, Onésimo estava muito mais preocupado com a obediência a Deus, por meio da instrução da palavra do apóstolo, do que com relação à penalização que ele estava sujeito. Isso mostra uma verdadeira conversão. Quando a pessoa verdadeiramente se arrependeu. E ela não está preocupada com os castigos que ela pode sofrer, mas ela está preocupada em obedecer a Deus e consertar os erros que ela cometeu. Irmãos, o melhor caminho da obediência com relação às determinações de Deus é o caminho da voluntariedade. É nós ouvirmos Deus e obedecermos. É nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos. E não termos de ser castigados para fazer isso. E nem receber ordens para que façamos, mas fazermos voluntariamente. O que eu deixo para você hoje é: perdoe. Perdoe todos aqueles que te ofendem. Isso é uma determinação do Senhor. Não espere que Ele corrija você nessa determinação. Obedeça e faça voluntariamente. Assim como Filemon, assim como Paulo pediu a Filemon, assim como Onésimo necessitava desse perdão. Dessa forma, nós devemos então agir no nível da maturidade e não da infantilidade. Que nós sejamos maduros, obedientes, de forma voluntária, e não esperemos ser castigados por Deus. Que nós perdoemos, que nós possamos ser perdoados. Que nós perdoemos, mas que nós também venhamos a pedir perdão. E que a nossa maior preocupação, quando pedimos perdão, não seja as nossas consequências, mas as nossas ofensas a Deus e a nossa desobediência a Deus. Que Deus abençoe, uma ótima semana a cada um de vocês, uma boa noite, um bom descanso, e que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito esteja com cada um de nós, nesses dias que se prolongam de quarentena, e para todos sempre. Amém.